E aí, meu mano, vamos oxigenar? Apocalipse capítulo 5, versículo 5 vai falar uma história muito interessante. Apocalipse vai dizer que houve um silêncio no céu, porque existia um livro e não tinha ninguém que fosse capaz de abrir aquele livro. Era um problema. Agora vamos entender em que contexto isso se encontra. Primeiro capítulo de Apocalipse, João está tendo a revelação de Jesus glorificado. Segundo, terceiro capítulo, João está tendo uma revelação para entregar para as igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No capítulo 4 de Apocalipse, João está tendo a revelação do trono de Deus. Como estavam as circunstâncias do trono de Deus? João olha o trono, vê que está ali os 24 anciões. Os 12 simbolizam as 12 tribos de Israel. Os outros 12 simbolizam os 12 apóstolos. João está maravilhado. João está desfrutando das experiências espirituais. Só que nesse capítulo 5, ele fica surpreendido porque ele vê um livro. Esse livro não tinha como ser aberto. João chora e aí chega o anjo para ele e fala: não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Onde eu quero chegar, meu irmão? Aqui quando o anjo está falando para João, está dando a qualificação de Jesus, falando assim, ó, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E ele vai complementar falando uma frase importantíssima, que venceu. João está tendo uma informação de que aquele ser supremo, ele era o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e venceu. Onde eu quero chegar nesse momento? Jesus venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu as doenças, ele venceu o inferno. Jesus está habilitado para tomar conta da tua vida. Você precisa acreditar nisso. Quando João escuta aquilo do anjo, ele já poderia ficar satisfeito, porque o anjo está falando assim, ó, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Só isso aqui já bastava. Mas o anjo completa, eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Você precisa entender que Jesus não conhece derrota. Você precisa entender que Jesus nunca perdeu uma batalha. Você precisa entender que se você colocar sua vida nas mãos de Jesus, você vai vencer. Vencer não significa não ter problemas. Vencer é que no resultado final você vai vencer. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ou seja, ter aflição não é sinônimo de você ser um derrotado. Ter luta não é sinônimo de você ser um perdedor. Ter lutas é sinônimo de que você vai ficar habilitado para ter a vitória. Meus amigos, só é vencedor quem luta. E por que o anjo está dizendo que ele era vencedor? Porque ele venceu as lutas que ele travou. E quais foram as lutas? Lutas da alma, lutas da carne, lutas espirituais, luta contra o inferno, luta contra a religião, luta contra os sentimentos humanos. Jesus venceu todas as lutas. Por que você não está confiando nele? Ele é habilitado, ele é vencedor. Você pode confiar o teu problema para ele, você pode confiar a sua história para ele, você pode confiar a sua vida para ele, porque ele tem habilidade em vencer. Ele vai vencer a tua história, ele vai vencer na tua vida. O teu problema é pouco para ele. Você precisa confiar nele. Ele já venceu a morte, ele venceu o pecado. E quando ele diz que ele venceu a morte e o pecado, ele está dizendo assim, ó, você tem direito a ir para o céu. Acredite, você precisa confiar nessa palavra, acreditar nisso, acreditar que nada que você for fazer vai ser suficiente para você ser salvo, a não ser acreditar naquilo que ele fez. O que tinha que ser feito já foi feito. E não foi por mim nem por você, foi por ele. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Pode confiar, ele é habilitado para cuidar da tua vida, ele é habilitado para cuidar da tua história. Entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus, porque ele realmente é um vencedor. Que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Essa palavra. Então, o pedido continua o mesmo. Se inscreve no canal, dá essa força para o nosso canal, continuar evangelizando e compartilha com